Capítulo 11 da aposentadoria. Artigo 138. O funcionário será aposentado, inciso 1, compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 2. Voluntariamente, a linha A, aos 35 anos de serviço, se do sexo masculino, e aos 30 anos de serviço, se do sexo feminino, com proventos integrais. B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 anos se professora com proventos integrais. C. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25 se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. D. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável e especificada no artigo 76, proporcionais nos demais casos. Parágrafo 1º. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente a 24 meses, salvo quando o laudo médico concluir pela incapacidade definitiva para o serviço público. Parágrafo 2º. Será aposentado o funcionário que, após 24 meses de licença para tratamento de saúde, for considerado inválido para o serviço. Parágrafo 3º. O prazo para aposentadoria voluntária é de 25 anos para o ex-combatente da Segunda Guerra Mundial que tenha participado efetivamente de operações bélicas da Força Expedicionária Brasileira, da Marinha, da Força Aérea Brasileira, da Marinha Mercante ou da Força do Exército. Parágrafo 4º. Acidente em serviço é o evento danoso que tiver como causa imediata ou imediata o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Parágrafo 5º. Equipara-se a acidente em serviço a agressão sofrida e não provocada pelo funcionário no exercício de suas atribuições. Parágrafo 6º. A prova do acidente será feita em processo especial no prazo de 8 dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigem sob pena de suspensão. Parágrafo 7º. Entende-se por doença profissional a que decorrer das condições do serviço ou de fatos neles ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhes a rigorosa caracterização. Artigo 139. O funcionário que contar tempo de serviço igual ou superior ao fixado para aposentadoria voluntária ou que se aposentar compulsoriamente perceberá, como provento de inatividade, as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja sem interrupção os 5 meses anteriores. Parágrafo 1º. O funcionário fará jus à idêntica vantagem, desde que o exercício do cargo em comissão haja compreendido o período de 10 anos, consecutivos ou não. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, quando mais de um cargo ou função tenha sido exercido, serão atribuídas as vantagens do maior nível, desde que lhe corresponda um exercício mínimo de 2 anos. Fora dessa hipótese, atribuir-se-ão as vantagens do cargo ou função de remuneração imediatamente anterior. Artigo 140. Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividades, sendo também estendidos aos servidores inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria na forma da lei. Artigo 141. O funcionário aposentado que vier a exercer cargo público em comissão terá, ao retornar à inatividade, proventos iguais ao vencimento do cargo em comissão, desde que tenha exercido por mais de 10 anos e conte, no total, mais de 35 anos de serviço público. Artigo 142. A aposentadoria dependente de inspeção médica será decretada depois de verificada a impossibilidade de adaptação do funcionário. Artigo 143. É automática a aposentadoria compulsória. Parágrafo único. O retardamento do decreto que declarar a aposentadoria não impedirá que o funcionário se afaste do exercício no dia imediato ao que atingir a idade limite. Título 4. Do regime disciplinar, capítulo 1 da acumulação. Artigo 144.
É vedada a acumulação remunerada de quaisquer cargos públicos. Parágrafo único. Quando houver compatibilidade de horários, será permitida a acumulação. Inciso 1, de cargo de magistério com o de juiz. 2, de cargo de magistério com o de promotor. 3, de 2 cargos de magistério. 4, de 2 cargos privativos de médico. Artigo 145. O funcionário não poderá participar de mais de um órgão de deliberação ativa, nem exercer mais de uma função gratificada remunerada. Artigo 146. Salvo o caso de aposentadoria por invalidez, é permitido ao funcionário aposentado exercer cargo em comissão e participar de órgão de deliberação coletiva, desde que seja julgado apto em inspeção de saúde, que precederá sua posse e respeitado o disposto no artigo anterior. Artigo 147. Não se compreendem na proibição de acumular, nem estão sujeitas a quaisquer limites, a linha A, a percepção conjunta de pensões civis ou militares. B, a percepção de pensões com vencimentos ou remuneração. C, a percepção de pensões com provento de disponibilidade ou aposentadoria. D, a percepção de proventos quando resultantes de cargos legalmente acumuláveis. Artigo 148. Verificada em processo administrativo a acumulação proibida, aprovada a boa-fé, o funcionário optará por um dos cargos. Parágrafo único. Provada a má-fé, perderá também o cargo que exercia há mais tempo e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Capítulo 2 dos deveres. Inciso 4. Olha, aqui há um erro para vocês verem, senhores, aqui, que eu acredito que há um erro, mas eu vou ler da forma como consta aqui, tá certo? Inciso 4. Urbanidade. Inciso 5. Lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir. 6. Observância das normas legais e regulamentares. 7. Obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 8. Levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade de que tiver ciência em razão do cargo. 4. Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado. 10. Providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração de família. E 11. Atender prontamente, a linha A, as requisições para a defesa da fazenda pública municipal. B, a expedição das certidões requeridas para a defesa de direito. Capítulo 3 das proibições, artigo 150. Ao funcionário é proibido, inciso 1, referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades e atos da administração pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço. 2. Retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. 3. Promover a manifestação do apreço ou desapreço e fazer circular ou subscrever lista de donativos no recinto da repartição. 4. Valer-se de cargo, no caso aqui eu acredito que seria valer-se de cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da legalidade da função. 5. Coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza partidária. 6. Praticar usura em qualquer de suas formas. 7. Pleitear como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de percepção de vencimentos e vantagens de parente até o 2º grau. 8. Receber propinas, comissões, presentes e vantagens de qualquer espécie em razão de atribuições. E 9. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados. Capítulo 4 da responsabilidade, artigo 151. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente. Artigo 152. A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo que importe em prejuízo da fazenda pública municipal ou de terceiros. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo causado à fazenda pública municipal poderá ser liquidada mediante o desconto em prestações mensais não excedentes da 10ª parte do vencimento ou remuneração.
a míngua de outros bens que respondam pela indenização. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o funcionário perante a Fazenda Pública Municipal, em ação regressiva proposta depois de transitar em julgado a decisão de última instância que houver condenado a Fazenda a indenizar o terceiro prejudicado. Artigo 153. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao funcionário nessa qualidade. 154. A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticados no desempenho do cargo ou função. Artigo 155. As cominações civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa. Capítulo 5. Artigo 156. São penas disciplinares. Inciso 1. Repreensão. 2. Multa. 3. Suspensão. 4. Destituição de função. 5. Demissão. E 6. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 157. Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Artigo 158. Será punido o funcionário que, sem justa causa, deixar de submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente. Artigo 159. A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres. Artigo 160. A pena de suspensão, que não excederá de 90 dias, será aplicada em caso de falta ou de reincidência. Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, obrigado, neste caso, o funcionário a permanecer em serviço. Artigo 161. A destituição da função terá por fundamento a falta de exação no cumprimento do dever. Artigo 162. A pena de demissão será aplicada nos casos de: inciso 1. Crime contra a administração pública. Inciso 2. Abandono do cargo. Inciso 3. Incompetência pública e escandalosa. Vício de jogos proibidos e embriaguez habitual. Inciso 4. Insubordinação grave em serviço. Inciso 5. Ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, salvo em legítima defesa. Inciso 6. Aplicação irregular dos dinheiros públicos. Inciso 7. Revelação de segredo que o funcionário conheça em razão do cargo. Inciso 8. Lesão aos cofres públicos e a dilapidação do patrimônio municipal. Inciso 9. Corrupção nos termos da lei penal. Inciso 10. Transgressão de quaisquer dos itens 4 a 9 do artigo 150. Parágrafo 1º. Considera-se abandono do cargo a ausência do serviço sem justa causa, por mais de 30 dias consecutivos. Parágrafo 2º. Será ainda demitido o funcionário que, durante o período de 12 meses, faltar ao serviço 60 dias interpoladamente sem causa justificada. Artigo 163. O ato de demissão mencionará sempre a causa da penalidade. Artigo 164. Atenta à gravidade da falta, a demissão poderá ser aplicada com a nota, a bem do serviço público, a qual constará sempre dos atos de demissão fundada nos itens 1, 6, 7, 8 e 9 do artigo 162. Parágrafo único. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma de gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 165. Para imposição de pena disciplinar são competentes: inciso 1. O prefeito municipal, nos casos de demissão, de cassação, de aposentadoria e de disponibilidade. Inciso 2. O chefe do órgão nos demais casos. Artigo 166. Além da pena judicial que couber, serão considerados como de suspensão os dias em que o funcionário deixar de atender às convocações do júri sem motivo justificado.
Artigo 167. Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo, inciso 1, praticou falta grave no exercício do cargo ou função. Inciso 2. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Inciso 3. Praticou usura em qualquer de suas formas. Parágrafo único. Será igualmente cassada a disponibilidade ao funcionário que não assumiu no prazo legal o exercício do cargo ou função em que for aproveitado. Artigo 168. Prescreverá, inciso 1, em 2 anos a falta sujeita às penas de repreensão, multa ou suspensão. Inciso 2, em 4 anos, a falta sujeita à linha A pena de demissão no caso do parágrafo 2º do artigo 162. A linha B, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Parágrafo único. A falta também prevista em lei como crime prescreverá juntamente com este. Capítulo 6. A suspensão preventiva. Artigo 169. A suspensão preventiva até 30 dias, ordenada pelo chefe do órgão, desde que o afastamento do funcionário seja necessário, para que este não venha influir na apuração da falta cometida. Parágrafo único. Caberá ao prefeito prorrogar até 90 dias o prazo de suspensão já ordenada, fim do qual cessarão os respectivos defeitos, ainda que o processo não esteja concluído. Artigo 170. O funcionário terá direito à contagem do tempo de serviço relativo ao período. Inciso 1. Em que tenha estado preso ou suspenso, quando do processo não houver resultado pena disciplinar ou esta se limitar à repreensão. Inciso 2. De afastamento que excedeu o prazo de suspensão disciplinar aplicada. Título 5 do Processo Administrativo e sua revisão. Capítulo 1 do Processo. Artigo 171. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover-lhe a apuração imediata em processo administrativo, assegurando-se ao acusado ampla defesa. Parágrafo único. O processo procederá à aplicação das penas de suspensão por mais de 30 dias, destituição de função, demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade. Artigo 172. São competentes para determinar. Vou repetir. Artigo 172. São competentes para determinar a abertura do processo o prefeito e o chefe do órgão ao qual o funcionário esteja subordinado. Artigo 173. Promoverá o processo uma comissão designada pela autoridade que houver determinado e composta de 3 funcionários. Parágrafo 1º. Ao designar a comissão, a autoridade indicará dentre seus membros o respectivo presidente. Parágrafo 2º. O presidente da comissão designará o funcionário que deva servir de secretário. Artigo 174. A comissão, sempre que necessário, dedicará todo o tempo aos trabalhos do inquérito, ficando seus membros, em tais casos, dispensados do serviço no órgão durante o curso das diligências e elaboração de relatório. Parágrafo único. O prazo para o inquérito será de 60 dias, prorrogável por mais 30 pela autoridade que tiver determinado a instauração do processo nos casos de força maior. Artigo 175. A comissão procederá a todas as diligências convenientes, recorrendo, quando necessário, a técnicos ou peritos. Artigo 176. Ultimada a instrução, citar-se-á o indicado para, no prazo de 10 dias, apresentar defesa, sendo-lhe facultada a vista do processo no órgão. Imprescindíveis. Parágrafo 1º. Havendo 2 ou mais indicados, o prazo será comum e de 20 dias. Parágrafo 2º. Achando-se o indiciado em lugar incerto, será citado por edital com prazo de 15 dias. Parágrafo 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas imprescindíveis. Parágrafo 4º. Será designado ex officio, sempre que possível, funcionário da mesma classe e mesma categoria para defender o indiciado rével. Artigo 177. Concluída a defesa, a comissão remeterá o processo à autoridade competente, acompanhado de relatório no qual concluirá pela inocência ou responsabilidade do acusado, indicando, se a hipótese for esta a última, a disposição legal transgredida.
Artigo 178. Recebido o processo, a autoridade julgadora proferirá a decisão no prazo de 20 dias. Parágrafo 1º. Não decidido o processo no prazo deste artigo, o indiciado reassumirá automaticamente o exercício do cargo ou função, aguardando o julgamento. Parágrafo 2º. No caso de alcance ou malversação de dinheiro público apurado em inquérito, o afastamento se prolongará até a decisão final do processo administrativo. Artigo 179. Tratando-se de crime, a autoridade que determinar o processo administrativo providenciará a instauração do inquérito policial. Artigo 180. A autoridade a quem for remetido o processo proporá a quem de direito, no prazo de 20 dias, as sanções e providências que excederem de sua alçada. Parágrafo único. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, caberá ao julgamento à autoridade competente para a imposição de pena mais grave. Artigo 181. Caracterizando o abandono do cargo ou função e ainda no caso do parágrafo 2º do artigo 162, será o fato comunicado ao órgão de pessoal, que procederá na forma dos artigos 171 e seguintes. Artigo 182. Quando a infração estiver capitulada na lei penal, será remetido o processo à autoridade competente, ficando o traslado do órgão. Artigo 183. Em qualquer fase do processo, será permitida a intervenção de defensor constituído pelo indiciado. Artigo 184. O funcionário só poderá ser exonerado a pedido após a conclusão do processo administrativo a que responder, desde que reconhecida a sua inocência. Capítulo 2. Da revisão. Artigo 185. A qualquer tempo poderá ser requerida a revisão do processo administrativo de que resultou pena disciplinar, quando se aduzam fatos ou circunstâncias suscetíveis da inocência do requerente. Parágrafo único. Tratando-se de funcionário falecido ou desaparecido, a revisão poderá ser requerida por qualquer das pessoas constantes do assentamento individual. Artigo 186. Correrá a revisão em apenso ao processo originário. Parágrafo único. Não constitui fundamento para a revisão a simples alegação de injustiça da penalidade. Artigo 187. O requerimento será dirigido ao prefeito, que o encaminhará ao órgão onde se originou o processo. Parágrafo único. Recebido o requerimento, o chefe do órgão o distribuirá a uma comissão composta de 3 funcionários. Artigo 188. Na inicial, o requerente pedirá dia e hora para inquirição das testemunhas que arrolar. Parágrafo único. Será considerada informante a testemunha que, residindo fora da sede onde funcionar a comissão, prestar depoimento por escrito. Artigo 189. Concluído o encargo da comissão, com prazo não excedente de 60 dias, será o processo com o respectivo relatório encaminhado ao prefeito, que o julgará. Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 30 dias, podendo antes a autoridade determinar diligências, concluídas as quais se renovará o prazo. Artigo 190. Julgamento procedente à revisão tornar-se-á sem efeito a penalidade imposta, restabelecendo-se todos os direitos por ela atingidos. Capítulo 6. Título 6. Capítulo único. Disposições gerais. Artigo 191. O dia 28 de outubro será consagrado ao servidor público. Artigo 192. Consideram-se da família do funcionário, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem de seu sentimento individual. Artigo 193. Contar-se-ão por dias corridos os prazos previstos neste Estatuto. Parágrafo único. Não se computará no prazo dia inicial, prorrogando-se o vencimento que incidir em domingo ou feriado para o primeiro dia útil seguinte. Artigo 194. É vedado ao funcionário servir sob a direção imediata de cônjuge ou parente até o 2º grau, salvo em função de confiança, não podendo exceder de 2 o seu número. Artigo 195. Por motivo de convicção filosófica, religiosa ou política, nenhum servidor poderá ser privado de qualquer de seus direitos, nem sofrer alteração em sua atividade funcional.
Artigo 196. É vedado exigir atestado de ideologia como condição para a posse ou exercício de cargo ou função pública. Parágrafo único. Será responsabilizada administrativamente a autoridade que infringiu o disposto neste artigo. Artigo 197. Nenhum funcionário poderá ser transferido ex officio para cargo ou função que deva exercer fora da localidade de sua residência no período de 6 meses posterior a eleições. Artigo 198. O regime jurídico deste Estatuto é extensivo. Inciso 1. Aos funcionários da Prefeitura Municipal. E inciso 2. Aos funcionários da Câmara Municipal. Parágrafo único. Os vencimentos do Poder Legislativo não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Artigo 199. Aos funcionários cabem os seguintes direitos. Inciso 1. Salário mínimo, fixado em lei nacionalmente unificado. Inciso 2. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Inciso 3. Garantia de vencimento nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Inciso 4. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 5. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e a 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Inciso 6. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Inciso 7. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Inciso 8. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 9. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Inciso 10. Proibição de vencimentos de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Inciso 11. Garantia do direito à livre associação sindical. 12. Direito de greve a ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar à Constituição Federal. 13. Fixação do limite máximo e da relação de valores entre a maior e menor remuneração, observados como limite máximos os valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito municipal. Parágrafo 1º. A jornada de trabalho dos servidores poderá ser reduzida, facultando-se a compensação de horários e adequando-se o piso de vencimentos em termos proporcionais àquela redução mediante acordo. Parágrafo 2º. Ao funcionário que ocupar a função de chefe da seção de tesouraria, será concedido o auxílio para a diferença de caixa, que não poderá exceder a 60% do nível correspondente a seu vencimento. Artigo 200. O Poder Executivo, até 4 de abril de 1990, promoverá medidas para a execução do plano de assistência referido no artigo 125, incluindo o limite mínimo de 45% do vencimento ou remuneração do funcionário como base da pensão à sua família. Artigo 201. Será computado para todos os efeitos o tempo de serviço prestado pelo servidor em qualquer órgão público, seja qual for a natureza da verba ou a forma de pagamento, até a data da publicação deste Estatuto. Artigo 202. Não ficará sujeito ao limite máximo de idade a inscrição do servidor de qualquer categoria, em exercício na data da publicação desta lei, no concurso que se fará para estabelecer o regime estatutário nos termos da lei. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos servidores que se encontrem em disponibilidade de licença ou a de outros órgãos. Artigo 203. Na impossibilidade absoluta do gozo de férias já acumuladas na data da publicação deste Estatuto, os funcionários contarão em dobro para efeito da aposentadoria aos períodos não gozados. Artigo 204. Os servidores, sob o regime seletista, em exercício na data da publicação desta lei, serão inscritos ex officio no primeiro concurso que se realizar visando a constituição do regime jurídico estatutário. Artigo 205. Até que seja promulgada a lei complementar que se refere ao artigo 7º, item 1 da Constituição Federal, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto.
Artigo 206. Até que a lei venha disciplinar o disposto no artigo 79, o prazo da licença paternidade é de 5 dias corridos. Artigo 207. Os servidores do município em exercício na data da promulgação da Constituição Federal, há pelo menos 5 anos continuados, são considerados estáveis no serviço público municipal. Parágrafo 1º. O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título, quando se submeterem a concurso para fins de efetivação e enquadramento na forma da lei. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do caput deste artigo, exceto se tratar de servidor. Parágrafo 3º. O disposto nesse artigo não se aplica aos professores de nível superior nos termos da lei. Artigo 208. Até a promulgação da lei complementar, que se refere ao artigo 169 da Constituição Federal, o município não poderá despender com pessoal mais de 65% do valor das receitas correntes. Parágrafo único. Quando a despesa de pessoal exceder o limite previsto neste artigo, a administração deve retornar aquele limite, reduzido percentual excedente à razão de 1/5 por ano. Artigo 209. Este estatuto entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 210. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 12 de outubro de 1989. João Martim Cardoso Filho, Prefeito Municipal de Moju. Acabamos então a leitura do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do município de Moju. E nos próximos vídeos a gente vai fazer resolução de exercícios, vou criar questões, vou elaborar questões inéditas do Estatuto para a gente exercitar o nosso conhecimento. Então, bons estudos e até a próxima, pessoal.